Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso canal, aqui no canal Beto Madeira, mas você pode, vou compartilhar agora aqui também, você vai poder também nos acessar lá no TVR Sul, isso mesmo. Então vamos ver aqui, vou procurar compartilhar com você. Você está ouvindo a musiquinha de fundo aí, né? Bacana, né? Então tá bom, vamos ver aqui. Isso, vamos acessando. Quero lembrar para você que não me conhece, eu sou o Beto Madeira. Beto Madeira, sou aqui da TVR Sul. Estamos sempre, todos os dias ao vivo, a partir das 8h30 da manhã com você. Pois bem, vamos ver aqui. Isso, vamos procurar aqui compartilhar. Isso. Compartilhar agora, com quem? Isso. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Isso. Pois bem, enfim. Estamos ao vivo com você aqui nessa noite de quinta-feira. Vamos ver o horário, que horas são agora? Que horas são agora? Vamos sair daqui. Tá difícil sair aqui do meu celular aqui. Isso, agora vamos sair. Isso, show de bola. Saímos. Agora sim. Agora sim. Vamos compartilhar aqui. Estamos compartilhando com todo mundo. Isso. Vamos lá então no nosso horário. Opa, que isso. São 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. É uma alegria estar novamente conversando com você aqui nessa sexta-feira. Chegando hoje, dia 23, chegando aí o final de semana, né? Final de semana chegando e tá tudo certo. Claro que tá tudo certo. Se não tá, nós temos que fazer e ficar certo. O que não dá é para nós ficar reclamando da vida, né? Isso não dá. Eu sempre olho aqui, estou um pouquinho longe aqui. Eu ver aqui a Vanderlei está conosco. Quem mais aqui? A Andréia está conosco. Tem mais pessoas aqui. Aos pouquinhos eu vou falando aqui o seu nome aqui, anunciando as pessoas que estão conosco. Muito obrigado, joinha para vocês também. Show de bola. Muito obrigado aí pela sintonia. Aqui nós da TVR Sul, estou aqui hoje pelo Live Beto Madeira, mas sempre em conexão com a TVR Sul. A TVR Sul é o nosso canal, onde nós temos toda a programação ao vivo ali, gravada. Por exemplo, se você for lá agora no www.tvrsul.com.br, você vai estar assistindo o nosso canal. Eu não estou ao vivo agora lá, mas tem toda a programação que está rodando lá. Hoje, nos sábados, a partir das 2 horas da tarde, são mais filmes que passam lá, certo? Lá os filmes são de graça, porque como nós não pagamos para rodar os filmes, então nós também não cobramos de você. Nada mais justo, né? Claro, nada mais justo. Quando a gente ganha, a gente não deve ficar cobrando também, né? Um grande abraço também para o Samuel. Ô Samuel, muito obrigado. O Samuel, Carlos Eduardo Lorenzi, muito obrigado pela sintonia. Olha, gente, o final de semana, a sexta-feira, é um ótimo dia, né? Principalmente no finalzinho da tarde. Porque daí tem a véspera do sábado ninguém trabalha também. Aí até no sábado à noite, lá pela madrugada, tá tudo certo. O pior é depois quando amanhece o domingo, o pessoal já começa a pensar na segunda-feira, aí começa a complicar um pouco, né? Então aí, mas não pode ser nada não, segunda-feira também é um ótimo dia também. Poxa vida, é o dia que a gente se planeja, a gente organiza a casa, né? O Ramires conosco também, o Samuel, como eu já falei, grande abraço para você. Eu olho mais de perto para ver quem está ali, porque eu estou sem óculos, estou fazendo aqui alguns exames de vista para botar uns olhão daquele aqui na cara aqui para poder enxergar melhor aqui o pessoal que estão sempre conectado conosco, né? Isso. Olha, gente,
Você já ouviu aquele ditado que a vida é dura só para quem é mole? Pois é verdade, a vida é dura só para quem é mole. Deixa eu falar para você, eu, eu, eu venho de uma cidade chamada Lauro Miller, todo mundo conhece aqui, embaixo da serra, isso mesmo, numa comunidade chamado Número 1. Poxa, Número 1. Por que Número 1? Porque assim, essa comunidade chamada Número 1, quilômetro 1, é próximo, é que sai de Lauro Miller com destino ao Barro Branco, aquelas outras comunidades ali, bem no centro de Lauro Miller. Então a primeira comunidade colocaram ali a comunidade, o nome dela, comunidade Número 1, né? Porque é a primeira comunidade, então a comunidade Número 1. Eu nasci ali naquela região ali, um grande abraço também ao Ricardo, isso mesmo, grande Ricardo. Eu nasci ali naquela região ali, de Lauro Miller, muito frio ali no inverno. Eu lembro muito bem quando nós éramos uma turminha, né? Eram 5 irmãos, naquela época eram mais, eram 7 irmãos, tudo menino. Aí depois começou a vir as meninas também, então nós ali já éramos numa turma, né? A minha mãe, ela faleceu com 36 anos. 36 anos, vê só, 36 anos, e ela já tinha tido 17 filhos. Parece brincadeira, parece coisa de cinema, né? Mas não é não. É verdade, nós vemos de uma família muito numerosa. E sabe quando tem uma família muito numerosa, a família fica muito pobre, né? Fica muito pobre. Poucos recursos, né? Então, o meu pai era mineiro. Meu pai era mineiro, trabalhava nas galerias lá das minerações em Lauro Miller. Mas para dar conta daquela turminha ali não era fácil, né? Não era com duas conversas. Não era com duas conversas para dar conta daquela turma toda ali. E nós éramos 7 irmãos, né? Em seguida, naquela época, 2 faleceram ainda, foram 5 irmãos, que é o Gilmar, o mais novo, depois tem o José, depois tem eu, o Gilberto, né? Aí tem o Manuel e tem o Pedro, isso mesmo, essa turminha. Aí depois veio, abaixo do Gilmar, aí começou a vir uma turminha de meninas daí, né? Uma turminha de meninas. A Zelândia, a Isete, a Ivonete e a Iris. Então uma turminha mesmo. Quando a minha mãe partiu para o mundo espiritual, a mais nova ela estava com menos de um aninho, a Iris não tinha 1 ano ainda, né? Ela não tinha um ano ainda. E aí depois aquela turminha toda, 5 anos depois, o pai também partiu para o mundo espiritual. Tudo isso aqui já na cidade de Morro da Fumaça. Mas deixa eu falar um pouquinho lá de Lauro Miller. Lauro Miller é uma cidade, na época do carvão ali, era uma loucura. Muita gente trilhando para baixo e para cima. Nós morávamos numa casa até privilegiada, que era em cima de um morro, onde passava tinha a estrada que passava, estrada de carvão, onde trilhava ali, porque tinha galerias, minerações na cidade de Criciúma, no Barro Branco, né? No Barro Branco, Coletora, Mina Nova, e também do outro lado, lá da região do Guatá, com direção à Serra. E ali era dava acesso a muitas pessoas. Naquela época, claro, poucas pessoas tinham automóvel, né? Então o pessoal passava ali dia de chuva, principalmente dia das almas, nunca esqueço aquelas imagens, nós em cima na casa assim, dava para ver muito bem as pessoas. Então era muito guarda-chuva e sombrinha que passavam. Eu ficava ali de cima contando, ver quantas sombrinhas passavam, quanto guarda-chuva passava ali, ficava brincando da janela, né? No dia de chuva, geralmente, dia das almas, naquela época chovia, quase todo ano chovia. Então eu lembro muito bem, tem essa imagem, eu era pequenininho lá, com 6, 7 anos, e essas imagens não saem da mente da gente, né? Não saem da mente da gente. Então era muito bacana, foi uma infância assim, muito difícil, né? Muito difícil, mas muito boa. O meu pai, ele saía às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pegava o caminhão, nunca esqueço, ele botava aquela garrafa de cerveja, é onde ele levava café para ir para a mina, né, para a mineração. Botava uma rolha, aquela rolha muitas vezes era de papelão, né, de papel, botava aquela rolha, pegava aquela, não era marmita, não ficava quentinha, não, é aquelas panelinhas, né, amarrado com elástico em cima. Então ia para a mina todo dia e voltava lá, eles comiam aquela comida toda fria muitas vezes, porque não tinha um local para
para aquecer, né? Então, o meu pai trabalhava até 2 horas da tarde, vinha para casa e tomava um banho e ia fazer as coisas dele, né? Eu lembro que lá em casa nós compramos um rádio uma vez, foi a maior festa do mundo. Nós não saímos de perto desse rádio, aquele rádio a válvula ainda, né? Poxa vida, era fantástico. Parecia um dia de festa quando ligava aquilo à noite, era até bonito, clareava a sala toda. Era muito bacana aquele rádio, né? Aqueles rádios a vela. A vela era uma energia, naquela época a energia onde nós morávamos era 110, não era nem 220, era 110 ainda. O transformador era uma caixinha lá, a cooperativa, a estação, né, não era cooperativa, a estação da energia elétrica era dentro de uma casinha, eu acho que de 1 metro por 1 metro, ali tinha um ramalheiro de fios e ali distribuía para a comunidade, né? Então, chegava ali umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e ninguém conseguia tomar banho, e ninguém conseguia enxergar um palmo, porque todo mundo usava lâmpada, né? E ficava tudo escuro dentro de casa. Claro que naquela época não tinha chuveiro, né? Mas ninguém conseguia se mover, porque ficava tudo escuro, aí tinha que usar lamparina, velho, tal. Então a gente já aproveitava, tomava banho mais cedo, quando não dava o nó na água, né? A gente tomava banho mais cedo, para depois... ia jantar e depois ia dormir. Aquela turma toda. A gente dormia naquele colchão de palha, né? Tinha aquele caroço ali, então a gente dormia todo mundo ali amontoado. Era uma festa, né? Era uma festa. Então aquela turma toda ali, nós e 5 irmãos, depois as irmãs foram chegando aos pouquinhos, algumas nasceram lá nesse local ainda, e outros já nasceram aqui mais para a banda de Orleans, e assim sucessivamente. Mas eu lembro que eu era um garoto muito arteiro. Eu era... Na verdade, a comunidade, quando eu estava passando de tão arteiro que eu era, de tão perverso que eu era, pequenininho já, né? Pequenininho, imagina, criado no meio de uma turma daquela, as famílias eram muito numerosas, a maioria dos pais, naquela época, trabalhavam na mineração, ficavam as mães em casa e os filhos sempre dão nó nas mães, né? Os filhos sempre dão nó nas mães. Não dão nó nos pais. Né? Claro, tem pais que dá, sim. Ultimamente tem muitos pais aí levando cada nó aí que, pelo amor de Deus, né? Cada nó que chega a ser triste de ver. Né? Mas naquela época os pais eram muito duros, muito duros. Meu pai era muito duro. Não, ele não era mal. Meu pai nunca foi, mas era firme, não arreganhava muitos dentes não, porque senão sabia que nós iríamos montar a cavalo nele. Né? Então, o meu pai, ele era assim, sempre com um olhar muito sério, muito, muito feroz, né? Assim, olhava assim, parecia que era feroz, mas não era. Meu pai sempre foi muito bom. Então, nós, naquela turminha toda ali, né, convivendo, todo mundo junto ali, mas eu fazia muita arte. Aonde eu passava ali, eu me juntava com a turminha, eu naquela época já tinha assim o dom da liderança. Mas aquela liderança não era coisa boa, não. Eu era um menino lá com 6, 7 anos, já fazia coisa do arco da velha, era muito, muito rebelde mesmo. E todo dia eu levava uma surra da minha mãe. A minha mãe segurava, não dava moleza, não. Né? E os meus irmãos, os outros irmãos, não precisavam bater, não. Era só olhar, falar, todo mundo já respeitava, mas eu não, eu precisava apanhar. Precisava levar uma surra. Se não apanhasse, não tinha jeito. Se não apanhasse, não levasse uma surra naquele dia, não dormia feliz. Não era feliz, então tinha que apanhar. Tinha que apanhar de outro jeito. Né? E a minha mãe, ela... todo dia já guardava uma varinha ali, dizia, olha Beto, é pra ti, hein? Vê bem o que a gente vai fazer hoje. Ela não tinha jeito, parecia que gostava de apanhar. Né? Não lembro bem o que é que eu sentia naquela época, né? Só estou falando do fato, aquilo que acontecia. Mas quando eu vi, eu já estava fazendo arte. E aí, apanhar não tinha outro jeito. Para mim me acalmar, eu tinha que levar uma surra, tinha que levar umas varadas. Não tinha jeito. E quando foi um dia, minha mãe, ia completar 8 anos, próximo de 8 anos, a minha mãe, ela plantava abóbora, né? Ela plantava abóbora no quintal,
que o meu pai tinha feito, e tal. E ali ela plantava abóbora, e para ajudar na renda familiar, ela vendia essas abóboras, né? Para as pessoas. Você está lembrado daquelas abóboras meninas, aquele pescoção, né? Aquelas abóboras de pescoço? Tinha aproximadamente 1 metro, naquela época eram as abóboras de metro, como eles falavam. Mas era muito saborosa essas abóboras, elas eram muito boas. Abóbora menina, eles chamavam naquela época de abóbora menina, para aquele tipo de abóbora. E a mãe vendia, a minha mãe, ela vendia abóbora para ajudar na renda familiar, porque o meu pai sozinho não dava conta, mesmo trabalhando na mina. O pessoal ganhava até razoavelmente bem, mas imagina, nós éramos uma turma, né? E ali havia muito gasto. Comia que era um leãozinho também, né? Não era fácil manter um padrão de vida com a turminha daquela, um só trabalhando para uma turma de leõezinhos daquilo ali comer, não tinha jeito mesmo, né? Então, quando foi um dia, a minha mãe conversando com a... Porque eu apanhava todo dia, né? Todo dia era uma surra, e a minha mãe tinha muita preocupação comigo. Talvez, eu acredito que o filho que ela mais tinha preocupação era esse. Por quê? Porque era o mais arteiro, aquele que não tinha sossego, aquele que vivia aprontando. Geralmente as mães, os pais se preocupam mais com esses filhos, né? Se preocupam muito com esses filhos. Por quê? Porque são os mais rebeldes, né? Hoje até tem outros recursos. Hoje uma pessoa que quando começa desse jeito é tratado como um imperativo, e aí já tem um tratamento diferenciado nas escolas, o tratamento é outro, mas naquela época não tinha jeito, nossos pais não tinham muito conhecimento não. Então não tinha outro jeito, era ou segurava no relho, ou então era obrigado a soltar. Mas era muito feio ver o filho mal criado, era muito feio. Os pais tinham vergonha, hoje parece que virou moda, né? Hoje parece que virou moda, é bonitinho criança fazer arte, quando fez arte, aprontou alguma coisa, é imperativo. Muito obrigado a Margarete, Margarete Fomentin, muito obrigado, querida. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Então hoje parece que virou moda os filhos ser arteiros, né? Tudo muito bonitinho, os filhos dizem uma bobagem, os pais começam a rir, os filhos são mal educados, de repente, com uma pessoa que passa por ele, diz uma bobagem, os pais viram a rir, porque é bonitinho, é criança, né? Mas não é nada bonito, a gente sabe que não é nada bonito, é deselegante. E naquela época os pais tinham vergonha dos filhos mal criados. E eu era muito rebelde, eu não chegava a ser mal criado, porque eu não dizia bobagem para as pessoas, porque eu já sabia, naquela época as pessoas também não perdoavam. O vizinho passava a cinta também, não tinha jeito, e tinha autorização da minha mãe e do meu pai. Né? Se o Beto fazer arte, passa a cinta, não tem... Então eu não tinha medo de apanhar da minha mãe, mas tinha medo de apanhar dos vizinhos. Né? Tinha, e era muito feio filho mal criado naquela época. E quando tinha um filho arteiro assim, não era imperativo não era bonitinho, não era imperativo. Que é isso? Era feio, então os pais tinham muita vergonha dos filhos mal criados. E eu, com 7 anos, eu não tinha ninguém que me segurasse. E olha que todo dia era uma surra. A minha mãe, ela passava, tinha uma dor de cabeça infernal comigo. Os outros 5 irmãos, não. Os outros 4 irmãos, né? Bastava dizer, olha, não faz isso, não fazia, mas eu não tinha jeito. Né? Eu era a ovelha negra daquela turminha que estava sempre puxando coisa ruim, né? Sempre fazendo arte, sempre provocando a vizinhança. Então, muitas vezes, quando eu estava passando na rua, os vizinhos já fechavam as portas, porque não gostavam de ver aquele menino tão rebelde, era feio, era mal criado, era muito arteiro, né? E aí, quando foi um dia, minha mãe, eu nunca vou esquecer disso, eu estava por perto ali, né? E a minha mãe disse assim, como ela plantava abóbora, ela vendia para ajudar na renda familiar, aquelas abóboras meninas, como eu já falei, de pescoço, né? Aquelas abóboras grandonas, muito saborosas. E a minha mãe plantava abóbora e vendia para a vizinhança. Quando foi um dia, ela assim, estava conversando com essas coisas a gente lembra, sabe, gente? Coisas que marcam a vida da gente, né? A minha mãe, ela conversando com a dona Margarida, que era uma vizinha nossa, ela disse assim, olha, dona Margarida, eu não sei mais o que eu vou fazer com esse meu filho. Ele me dá tanta dor de cabeça, ele me faz passar vergonha na frente dos outros. E a mãe dizia para a dona Margarida, uma mulher mais idosa, né? Já com uma determinada idade, e ela ouvindo a minha mãe reclamando, e a reclamação era do Beto que só fazia arte, só dava dor de cabeça, fazia passar vergonha. E a minha mãe dizia, olha, eu não sei mais o que fazer com esse rapaz.
né? Ele apanha todo dia, eu dou uma surra nele todo dia, mas não tem jeito. Parece que ele fica pior, parece que quanto mais... E olha que eu explico e não tem jeito. Aí a dona Margarida, uma mulher muito sábia, né? Uma mulher muito sábia, uma mulher de determinada idade muito sábia. Ela assim, o nome da minha mãe era Zoe, né? Ela assim, o Zoe, será que tu não estás dando a educação errada para esse rapaz de forma errada? Será que ele não precisa, de repente, de uma ocupação? Aí a mãe assim, mas ele vai fazer o quê? Trabalhar com 7 anos? Tem que estudar. Minha mãe pensava muito assim no estudo, né? Oh, não, o Gilberto tem que estudar, o Beto tem que estudar, ele não pode ficar fora da sala de aula, porque ele já estudando já é um bichinho, ninguém pode com a vida dessa criatura. Imagina se ele sair da escola. Porque na escola, a minha mãe ia lá orientar a dona Delma, que era minha professora, e a Loló também, né? A professora Loló, que era assistente da professora, uma professora, ia lá orientava, olha, fique aí se precisar, passa a cinta nele, dá uma surra nele também, porque esse rapaz não tem jeito, né? Eu não gostaria de dizer isso para vocês, mas ele só apanhando para poder se acalmar, não tem jeito. Então a minha mãe conversava, ia lá na escola, falava, e coisa e tal, e de vez em quando era reclamação, lá em casa o tempo todo. E aí a dona Margarida assim, ô Zoe, será que não, de repente, uma ocupação para esse rapaz, que sabe, ele se arruma. Eu sei que ele é muito menino, tá? Ele tem só 7 anos, vai fazer 8 anos. Quero mandar um abraço lá pro, deixa eu ver aqui, a Rosane está conosco também. Muito obrigado, Rosane, pela sintonia. Para você, muito obrigado pela sintonia conosco. Então, a dona Margarida disse, olha, Zoe, faz alguma coisa. Aí a mãe assim, pois é, mas o que eu vou fazer com esse rapaz? O que eu vou fazer? Aí a dona Margarida assim, olha, não tem essas abóboras aí que tu vende? Aí a mãe assim, pois é, tem abóbora. Então, por que esse guri não vai vender essas abóboras aí? Pelo menos uma ocupação, se ele tiver ocupar a cabeça, ele não vai ficar fazendo tanta arte. A mãe assim, mas a senhora acha, dona Margarida? Eu não acho, dá aí. E eu assim, de olho assim, já fiquei feliz da vida, né? Fiquei feliz da vida porque eu queria fazer alguma coisa. Eu era muito elétrico, não tinha jeito, tinha que estar fazendo alguma coisa. Né? Como eu disse, se fosse hoje, era imperativo, né? Hoje é criança imperativa, tem que fazer todo o tratamento psicológico, porque era imperativo. Mas naquela época era sem vergonha. Naquela época, esse guri aí é um sem vergonha, tem que passar a seguinte dele para ele melhorar, não tinha jeito, né? Então, era assim que funcionava. Então, a dona Margarida disse, não, bota, experimenta. E aí a mãe me chamou, né? E eu já estava ali ouvindo, ali todo feliz da vida. A mãe assim, Beto, vem cá, vai vender abóbora. Tu vai vender abóbora hoje. Eu disse, mãe, claro que eu vou, eu quero vender abóbora. Eu gostava de ver a mãe, às vezes a mãe ia entregar abóbora pro vizinho que pedia. Os vizinhos gritavam, como era a comunidade muito perto, assim, né? Famílias morando, não era lá muito longe, era uma operária. Então o vizinho gritava lá da janela, Zoé, me traz aí uma abóbora. O outro tá, eu também quero uma abóbora hoje. Então a mãe ia lá, levava, gritava quase 1 quilômetro, né? Como não tinha prédio, não tinha nada, então dava para ouvir aqueles gritos, né? Certamente você aí que está nos ouvindo, de repente pode até ter acompanhado um pouquinho disso também, né? Gislaine, muito obrigado pela sintonia, Gislaine. Então, a mãe ficava lá, quantas abóboras tu queres? A outra lá dizia, não, eu quero uma só, mas a minha vizinha também quer uma. Então ia lá, a mãe entregava essas abóboras lá e ganhava dinheirinho para ajudar no sustento da casa. E aí, naquele dia eu fui vender abóbora. Isso mesmo, a mãe assim, ó, Beto, vai lá vender essa abóbora, a hora que tu voltar, a hora que tu voltar, tu pega mais outra. Só que é o seguinte, uma abóbora só que a minha mãe me botou no ombro, ela me deixou meio penso, né? Aí a dona Margarida assim, Zoe, bota outra abóbora no outro ombro dele. Se era pra dar carga, era pra dar compromisso pra esse guri, né? Mas já que tu tá cansado de bater, de sovar ele
que não resolve o problema, bota 2 abóboras aí, bota ele. Isso aí não vai ficar o dia todo com essa abóbora nas costas, não vai conseguir vender. Ah, meu Deus do céu. Eu saí e em questão de 5 minutos eu voltei com dinheiro na mão, feliz da vida, dizendo, mãe, vendi as 2 abóboras. Vendi as 2 abóboras. A mãe assim, já vendeu? Já vendi, porque a minha mãe disse, olha, se tu vender abóbora, depois eu vou te deixar jogar bola hoje, tá? Eu vou deixar tu vender essas abóboras. Mas a minha mãe achava que eu ia demorar muito tempo para vender essa abóbora, né? E eu fui e já vendi todo esse dinheiro aí dessas abóboras. E a minha mãe, poxa, como é que tu conseguiu vender? Ah, eu já trouxe. Aí eu disse assim, ó, ô mãe, eu quero vender de novo. Mas de novo? Aí eu fui vender mais 2 abóboras, fui e voltei cedinho. Depois eu fui novamente, naquele dia eu vendi 8 abóboras até meio-dia. À tarde eu ia para a escola, né? À tarde eu ia para a escola. Mas naquele dia eu fui tão feliz para a escola porque eu consegui fazer uma coisa boa, né? Então, vê só. Às vezes uma criança ou uma pessoa, ela ocupa a cabeça com coisa ruim porque não tem coisas boas para fazer. Essa é a moral da história, né? Essa é... Eu vi aqui a Priscila, muito obrigado, Priscila, pela sintonia. Muitas vezes os nossos filhos, tem gente que diz assim, ah, mas não pode trabalhar. Não é trabalhar, às vezes é uma ocupação. A minha mãe com aquelas abóboras ali, colocando no meu pescoço, no meu ombro e fazendo eu vender, eu vendi todas elas e depois fui para a escola na parte da tarde. Nunca esqueço, nós íamos para a escola, nós usávamos para levar o material, era aquele saco de arroz, né? Que até inclusive ganhava um chaveirinho. O arroz Gava, naquela época tinha esse tipo de arroz, então nós usávamos aqueles pacotinhos para ir vender, para ir levar o material para a escola. Então, naquele dia eu vendi 8 abóboras. Poxa vida, minha mãe ficou feliz da vida e disse, meu filho, poxa vida, vender essas 8 abóboras. Mas como a minha mãe plantava bastante abóbora, tinha bastante, né? E no outro dia eu fui vender novamente. E todo dia eu comecei a vender abóbora, me tornei o maior vendedor de abóbora com 7 anos de idade naquela região. E aí tinha alguns vizinhos também que que plantavam abóbora e outras coisas nesse sentido. Eles também me davam uns troquinhos para mim vender para eles também, para ganhar uma graninha também. E eu vendia abóbora, assim, o tempo todo. Vendia abóbora, vendia outras coisas, vendia outros produtos ali. Era repolho, Então eu vendia, o pessoal dava, e eu gostava, amava vender. Eu amava vender, até hoje eu gosto de vender, porque eu trabalho no meio de comunicação, né, na TV Sul, e trabalho com os movimentos comunitários, me sobra pouco tempo para venda. Então eu não consigo conciliar tudo, senão eu fico louco, né, não dá. E aí eu comecei a vender abóbora. Só que tinha época que não tinha abóbora, né? Tinha época que não tinha abóbora. Então, na nossa cidade, como lá tinha o SESI, tinha aquela carbonífera, as carboníferas ali em Lauro Miller, no centro da cidade, então tinha os meninos lá que vendiam amendoim, torradinho, chamavam de torradinho, né? E um dia desses eu estava vindo da escola e preocupado já, porque no outro dia não ia ter nada para vender. Eu cheguei em casa e disse, mãe, né? Eu vi lá os meninos lá, os meus coleguinhas estavam vendendo torradinho lá, amendoim. Por que a senhora não faz para me vender também? Eu gostava de vender, imagina, né? Eu vivia apanhando todo dia de tanto fazer arte na comunidade. Depois comecei a vender abóbora, diminuiu as minhas bagunças, as coisas ruins que eu fazia foi diminuindo, porque eu comecei a gostar de vender, né? Comecei a gostar, aquele menino começou a gostar de vender. Então, aí a minha mãe, preocupada também, porque eu não tinha mais abóbora, e sabe como é que é, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Ela sabia que se eu não tivesse ocupado, eu ia aprontar, né? Então a minha mãe meu pai chegou, ela pediu para o meu pai ir lá comprar amendoim que ela queria fazer torradinho para mim vender. Aí tinha aquela latinha de leite ninho. Então a minha mãe fazia e eu ia vender. Eu estudava à tarde, mas na parte da manhã eu ia vender o torradinho. Depois, mais na frente, foi mudado o meu horário de escola, começou de manhã bem cedinha, e eu comecei a ir vender torradinho, amendoim à tarde. Então eu vendia muito, e eu sempre vendia, eu ia no instantinho, porque a minha tarefa era o seguinte, era vender o amendoim, o torradinho, e depois eu podia brincar de bola com meus colegas, né? Jogar bola. Então tinha um local chamado Borella, então nós ia lá pro Borella jogar bola, lá no meio do mato, e tinha um campinho lá muito bacana. E aí ia para lá jogar bola. E quando foi um dia desses, tinha outros meninos que vendiam também. Só como eu estava vendendo muito bem, eu comecei a tomar o espaço de alguns garotos, né?
comecei a vender nos locais onde esses garotos tinham venda garantida já. Principalmente um rapaz chamado, tinha o apelido de Var Divino. Não sei por que era Var Divino, ou era Val Divino, mas nós chamávamos ele de Var Divino. Era o Var Divino. E aí começamos a pegar, eu comecei a vender os amendoins nos locais onde ele já vendia. E um dia desse ele me avisou, ele disse, olha, ele era bem mais forte que eu, imagina, eu estava com 7 anos, ele estava com 10 anos, ele me avisou, disse, olha, eu não quero amanhã, eu não quero mais te ver tu vender amendoim aqui onde estou vendendo. Eu fiquei quieto, fui para casa, mas no outro dia eu voltei, né, não teve jeito. O telefone está tocando aqui, vou deixar o telefone tocar. Não teve outro jeito, né. Eu voltei para casa, no outro dia eu nem falei para minha mãe que o rapaz lá tinha me dado um ultimato, para minha mãe não ficar preocupada, né. Para minha mãe não ficar preocupada. Então, eu vou ficar preocupada. Então, no outro dia, a minha mãe fez o amendoim novamente. Muito obrigado. A Priscila, que está lá, né? Tá a Gislaine. No outro dia, eu fui vender o torradinho. E eu ia, um dos meus irmãos, que era o Zé, ele me acompanhava. E nesse dia, um belo dia desse, eu estava chegando em cima da ponte, porque eu morava numa comunidade e tinha que atravessar a ponte para ir para o centro. E de repente estava esse rapaz lá, esse rapaz, o Val Divino, sei lá, não sei por que chamavam ele assim, se era o nome dele mesmo, né? Naquela época se dava esses nomes esquisitos para os filhos, como Gilberto, né? Como o nome Gilberto, nome esquisito, já pensou? Gilberto, o Val Divino. Priscila já é mais bonito, né? Carlos, opa! Ai, quem mais aqui? Gilene, nome bonito. Giane, nome